eu já vou estar aqui para gravar. Então, no sistema americano, a gente usa período a período, só pagando juros, e no final a gente paga todo o principal de uma única vez. Lembrando, esse tipo de amortização ela é interessante porque não sobrecarrega o caixa no início das atividades, mas eu tenho lá numa data futura um grande desembolso. Então, isso me exige ter um controle para que ao longo do desenvolvimento da minha operação eu possa acumular ou fazer um fundo de reserva para a amortização do principal lá no final. Então, tem um ponto positivo que é uma menor exigência de caixa no começo, mas eu vou ter uma grande exigência de caixa lá no final. Segundo modelo, o segundo sistema de amortização é a amortização constante. Então, eu vou pegar todo o meu saldo devedor, ou todo o meu empréstimo, e vou dividi-lo em um certo número de períodos, e a cada período eu tiro aquela parte da minha amortização, chegando no final do período, ou chegando no final da minha operação com o meu saldo devedor igual a zero. E, por fim, a gente tem o tabela Price, o sistema Price, que é a distribuição ao longo do tempo, tanto de juros quanto de principal da dívida. Então, eu tenho parcelas constantes e essas parcelas vão sendo amortizadas período a período. Ok? E aí, tanto o valor da amortização quanto o valor dos juros, eles vão variando. Então, as primeiras parcelas, elas englobam um grande valor de juros cobrados e a amortização é pequena. Já as últimas parcelas, nós temos um efeito contrário. Aí eu tenho grandes parcelas de amortização com uma pequena quantidade de juros. Então, essas são as três modalidades de amortização que a gente vai encontrar, né, ao longo do desenvolvimento da nossa operação. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tentar pegar aqui vou pesquisar aqui no Google. Deixa eu ver. Prospecto de emissão. Prospectos de emissão de debêntures. Deixa eu ver se é esse aqui. Estou puxando aqui um título, apenas para que a gente possa ver essa questão das amortizações na prática. Tá? Deixa eu puxar aqui, eu acho que esse aqui é um caso interessante, eu acho que a gente já pode até dar uma discutida nesse caso, né, como um todo. Estou aqui abrindo um arquivo. Espero ter acertado o arquivo, para a gente não ficar procurando. Eu estou baixando aqui, ó, estou trazendo aqui. Pronto, temos aqui.
prospecto definitivo de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ação. Apenas para que a gente contextualize, tá? Uma debênture é um título de dívida, né? E aí, nesse caso, a empresa CEMIG, da área de distribuição de energia elétrica, está fazendo a captação via emissão de um título no valor de 2 bilhões e 160 milhões de reais. Então, estou tomando esse empréstimo, apenas como curiosidade para vocês, né? Então, nós temos aí os coordenadores da emissão. Quem são os coordenadores? São os bancos que vão estar fazendo a distribuição pública desses títulos, tá? Sem entrar em muito detalhe nisso agora, então a gente tem aqui um título, tá? Então esse título aqui, ó, a gente tem todas as informações a respeito dele, o quanto paga de juros, o quanto emite, quanto vende, o quanto... Mas vamos aqui. Então, a gente vai, resumo, característica da oferta, composição do capital social, procedimento, remuneração. Pronto, aqui, ó. Pronto. Então, a gente está aqui, a gente está falando na página 54. Deixa eu puxar lá. 54. Descer todo mundo aqui. 44, 45 que eu vi. Pronto, então aqui tá, registro. Pronto, estamos aqui, chegamos aonde eu queria que a gente chegasse. Então, nós temos aí esse título, essa debênture ou esse título vai ser composta por 2 milhões e 160 mil títulos, provavelmente com valor unitário, o valor inicial de 1.000, já que a gente tem a captação de 2 bilhões, destinação dos recursos, olha que interessante, né? Então, quando uma empresa emite um título de dívida, ela tem que dizer o que ela vai fazer com essa dívida, tá? Com esse dinheiro que ela está captando. E aí, ó, a gente tem aí, ó, os recursos líquidos obtidos pela emissora por meio da integralização das debêntures são destinados da seguinte forma e na seguinte proporção. Aproximadamente 31% para o resgate de 64 notas promissórias da quinta emissão da emissora, emitidos em 2 de julho de 2012, pelo seu valor nominal unitário de 10 mil milhões, 10 milhões, na respectiva data de emissão, acrescidos de juros remuneratórios de 104%. Então, está resgatando aí essas debêntures, ou essas notas promissórias, colocação, tá? Procedimento de book building, mais para frente a gente fala disso aqui, inadequação da oferta, remuneração. Então, as debêntures serão remuneradas de acordo com o que tem a seguir. Então, tá lá. O quanto vai pagar de juros na data do vencimento, remuneração da segunda série, não é a remuneração que me interessa neste momento. Juros remuneratórios, atualização do valor, pronto, ó, chegamos aqui, ó. Amortização do valor unitário. Então, ó, o valor unitário das debêntures será integralmente pago em uma única parcela na data de vencimento da primeira série.
O valor nominal unitário, então, ó, pergunto, que tipo de amortização vai ser utilizada nesta primeira série? Alguém sabe me dizer? Se eu vou pagar tudo que eu devo no valor nominal integralmente em uma única parcela na data do vencimento, a gente tem aqui nesta primeira série uma amortização do tipo americano. O valor nominal das debêntures da segunda série será amortizado em 3 parcelas iguais e consecutivas, devidamente atualizadas pela atualização monetária, a partir do 6º ano contado da data de emissão. Então, o que a gente tem? Um período de carência, na verdade, o que a gente vai ter aqui, ó, a emissão do título foi em 2012, 2013, e aí, ó, eu vou ter a amortização 2019, 2020, 2021. Então, de fato, eu estou pagando juros durante um período e amortizando o total lá no final. Nós temos aqui a terceira série, que ela vai ser amortizada em 4 parcelas iguais e consecutivas, no valor de 25% cada. Ok? Então, vejam que a amortização é a maneira a partir da qual eu vou pagar ou eu vou devolver aquilo que eu tomei emprestado. Ok? Então, puxando aqui, então, da amortização, temos a americana, nós temos constante e temos a amortização price. Mas como a gente acabou de ver nesse exemplo, nada impede da empresa, por exemplo, então eu fiz a emissão do título hoje, no presente, e vou pagar apenas os juros, período 1, período 2, período 3, período 4, por exemplo, eu vou pagar somente juros. Aí, no ano 5, ano 6, ano 7 e ano 8, eu vou pagar juros e prestação numa parcela fixa de amortização. Então, os meus juros vão ser maiores nas primeiras parcelas e vão diminuir ao longo do tempo. Ok? Tá. E se eu quisesse saber o custo efetivo do meu empréstimo por meio desta operação? Se eu quiser saber o custo efetivo, basta que nós calculemos a taxa interna de retorno. Ok? Então, calculei a taxa interna de retorno, tenha o desenho que tiver a minha dívida. Então, ó, vamos voltar lá. Ó, eu tenho a amortização em 4 parcelas iguais para as debêntures de terceira série. Vamos ver quais são os juros remuneratórios. Ó, os juros remuneratórios da terceira série sobre o valor nominal unitário ou sobre o valor nominal unitário conforme o caso das debêntures da terceira série, atualizados
pela atualização monetária, incidirão juros correspondentes a 5,10% ao ano, apurado no procedimento de book build. Para o final da terceira série, uma vez definida em consideração, foi ratificada, não era isso que eu queria ver, tá. Os juros remuneratórios da terceira série serão calculados no regime de capitalização composta, na forma pro rata temporis. Sabem o que é isso? Sabe o que significa esse termo, pro rata temporis? Sei não, professor. Então, vamos lá, vamos explicar isso aqui. Ó. O pro rata temporis significa o seguinte, ó, digamos que eu tenho aqui o período de um ano, ok? E aí, eu emiti o meu título num período, sei lá, no mês 3. Então, eu ainda tenho 9 meses pela frente. O pro rata temporis significa fazer uma proporção dos 9 meses que eu ainda tenho de juros. Então, se eu pensasse assim, num juros de 5,10% ao ano, o pro rata temporis seria 1,051, isso aqui eu não quero que fique por aqui, elevado a quanto? Elevado a 9 dividido por 12, já que estamos numa taxa de juros composta, então a gente faz aí essa proporção. Então, se em um ano eu pago 5,10, no período de 9 meses eu vou pagar 5/12 dos 10, mas num caráter exponencial, já que o que nós temos é uma taxa de juros proporcional. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque, veja, nesse título a gente vai ter a data da emissão e as diferentes datas. Vamos só construir um exemplo a partir desse caso prático. Então, nós temos, vou puxar aqui, nós temos e vamos dizer o seguinte, ó, nós temos um título com valor nominal 1.000, que paga juros nominais de 5,10. E, então, 51 no ano 1, no ano 2, 51, no ano 3, 51, no ano 4, por exemplo, 51. No ano 5, eu vou pagar 1/4. Então, eu vou ter uma amortização constante. Em 4 parcelas de 250 para cada título que vale 1.000. Então, nesse ano aqui, eu vou pagar 250 de amortização mais 51 de juros. No ano 6, eu vou pagar 250 de amortização mais quem? Mais os juros. Só que agora os juros, eles não incidem mais sobre os 1.000. Alguém sabe me dizer por que não incidem mais sobre os 1.000?
Aguardo E você, resposta. juro composto, ele soma os juros, né? Na verdade, estaria relacionado, tá, ao nosso processo de amortização. Veja, eu estava pagando só os juros nos 4 primeiros anos e agora eu comecei a amortizar também, então eu comecei a diminuir o tamanho do meu saldo devedor. Então, para cada título que eu vendi no valor de 1.000, no final do ano 4, no final do ano 5, eu vou pagar 250 de juros, de amortização. Então, meu título, a minha dívida, não é mais de 1.000. A minha dívida agora passou a ser 750. Então, a gente vai fazer Fiz a análise errada. 750, 5,1%, 38,25. No ano 7, 250 de amortização. Só que agora os juros não incidem mais sobre 750. Os juros vão incidir agora sobre... Quanto que é o nosso saldo devedor agora? 500. 500. Opa, é 25. Deixa eu tirar daqui. Então, 25. E agora eu tenho um saldo devedor de 500, que incide 5,1%. Então, 25,50. E no ano 8 nós temos 250 de amortização e os juros incidindo somente sobre 250. Então, 250, 5,1%, 12,75. Então, ó, para cada 1.000 que eu tomei emprestado, no caso, eu estou desenhando o fluxo de caixa no ponto de vista do investidor, tá? Se eu estivesse tomando no ponto de vista da empresa que está tomando o empréstimo, o fluxo seria ao contrário, entra dinheiro para depois sair. E essa operação vai ficar: primeiro ano, pago 51, segundo ano, pago 51, terceiro ano, pago 51, quarto ano, pago 51. Então, 1, 2, 3 e 4. No quinto ano, eu vou pagar 301. No sexto ano, eu vou pagar 288,25. No ano 7, desculpa, vou pagar, não, eu como investidor vou receber 275,50. E no oitavo ano, eu vou receber 262,75. Então, esse aqui é o fluxo de caixa da nossa operação. Vamos lá, para vocês treinarem. Qual é a taxa de juros dessa operação? Alguém sabe me dizer? Querem calcular aí na planilhazinha de Excel? Ou na calculadora HP12C? Ou Como é que não seria, professor? precisaríamos fazer conta? Já saberíamos de cabeça. Como é que faria mesmo no Excel? No Excel, ó, a gente vai fazer menos 1.000 na primeira célula e depois eu vou repetir o fluxo.
51, 51, 51 em cada célula. Aí depois é igual taxa interna de retorno, pinto todo mundo, que ele já nos dá a resposta. Vamos lá, tempinho para vocês fazerem aí. Veja que a gente poderia fazer na HP também. Tá? Daqui a pouco a gente faz na HP também, essa daqui. Veja, esse título, a gente observando, ele pressupõe a correção do valor nominal. Quando a gente tem um processo de correção de valor nominal, para que a gente consiga liquidar a nossa dívida no final, a gente tem que atualizar o nosso saldo devedor e atualizar a quantia que nós já amortizamos, tá? A gente tem que fazer esse processo para que a gente tenha a amortização total no final do período. Mas nesse momento vamos fazer só o cálculo aqui da nossa dívida, da taxa da nossa dívida ou do custo da nossa dívida. $5%, professor? 5,1. Na verdade, veja, a gente não precisaria nem ter feito conta, né, já que toda a operação rodou em cima do 5,1, então a gente vai ter o 5,1 de taxa. Ok? Mas tudo bem, é bom para a gente calcular. Você fez? Tranquilo. E fez Foi só para... Você fez na HP ou fez no Excel? Fiz no Excel. Né? Então, se você Mas observar... é bom, praticar também na calculadora. Hã? Mas é bom calcular na calculadora também para praticar. Isso, para praticar a operação, para praticar o cálculo. Deixa eu ver aqui no nosso chatzinho, tem alguém perguntando alguma coisa. Não me apareceu aqui o chat. Pronto. Também cheguei nesse resultado. Excel mão na roda, sem dúvida, Matheus. Beleza, é isso mesmo. Tranquilinho. Tá? Nunca ouviu falar da debênture, né, Matheus? Pronto, mas daqui para frente você vai começar a ouvir bastante dela. Talvez aí a debênture seja, talvez, sem medo de errar, o título de dívida mais utilizado dentro do mercado financeiro. Tá? Então, é um título de dívida muito interessante, porque a gente pode adequar ou ajustar a nossa condição de pagamento à nossa condição de geração de caixa. Então, deixa eu melhorar esse exemplo. Se, por exemplo, eu chego num banco, pode ser um banco de investimento, por exemplo, um banco de desenvolvimento como o BNDES, para tomar um empréstimo. O que vai acontecer? O banco ele vai ter lá pré-definido uma série de operações pré-definidas, uma série de linhas de crédito pré-definidas, que pressupõem período de carência, período para pagamento de juros, uma forma para a amortização. E quando a gente usa, ou quando a gente toma uma debênture, a gente pode desenhar tudo o que a gente precisa da nossa operação, ou a gente pode desenhar a nossa operação
de tal maneira que a exigência de pagamento seja compatível com a nossa geração de caixa. Por exemplo, se eu chegar no banco, o banco vai me dizer, ó, eu tenho uma linha de crédito que te dá 6 meses de carência, você começar a pagar juros, e 1 ano para você começar a amortizar o principal da dívida. Aí você vai olhar e você está tomando dinheiro emprestado, aqueles 2 bilhões e 160 milhões, você está tomando emprestado para, por exemplo, financiar um investimento numa linha de distribuição de energia elétrica. Só que essa linha de distribuição de energia elétrica vai demorar, sei lá, 4 anos para ficar pronta. Então, eu não posso sobrecarregar a minha dívida ou o pagamento da minha dívida, e aí fica como curiosidade para vocês também, esses pagamentos da dívida, a gente usualmente chama eles de serviço da dívida. Então, o serviço da dívida, ele para ficar interessante, ele deve começar a onerar a empresa quando a empresa já estiver fazendo caixa, ou já estiver gerando caixa daquele projeto. Tá? Então, eu vou desenhar e vou colocar exatamente o que eu preciso para a minha operação. Beleza? Legal? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui, ó, usando a HP. Então, usando a HP, e deixa eu puxar lá aqui, ó, a gente tem FCLX, ok? Zeramos a memória da máquina. Aí, ó, a gente tem nas funções financeiras em azul, CF0 e o CFJ e o NJ. Quem é o CF0? É o fluxo de caixa na data zero. Então, a gente tem, olhando na perspectiva do investidor. Então, eu tenho uma operação ativa da compra de um título de dívida pelo valor de 1.000. Então, é 1.000 CHS GCF0. Marcamos aqui o primeiro valor. Aí temos R$ 51,00 de juros, GCFJ. E aí esse se repete 1, 2, 3, 4 vezes em sequência. Então, eu tenho que informar a calculadora, 4GNJ. Então, a calculadora entende que eu tenho 4 períodos em sequência, no valor de 51. Depois eu vou pegar 301 GCFJ, 288,25 GCFJ, 275,5 GCFJ e 262,75 GCFJ. Para calcular a taxa de juros da operação, F e RR. E chegamos no valor da taxa, ou da nossa taxa nominal. A nossa taxa nominal de 5,10% ao ano. Beleza? Vamos lá. Beleza, professor? Vamos aqui a mais uma operação aqui, ó. E agora vai ser uma operação assim, ó. Nós temos uma operação, um ativo que tem este formato. Exige um investimento de 10.000, rende 500
no primeiro ano, rende 500 no segundo ano, rende 1.500 no terceiro ano, rende 1.500 no quarto ano, quinto, sexto, sétimo. E vamos trabalhar aqui com 8 anos, rende 1.500, rende 1.500, e aí aqui ele vai render 6.500 e neste aqui 6.500, pressupondo a amortização de 5.000 no ano 7 e a amortização de 5.000 no ano 8. Pergunto qual é a remuneração deste ativo. Então, qual é a taxa de remuneração desse ativo? E aí, eu vou pegar do outro lado e vou tratar de uma operação passiva ou de um passivo, do qual eu recebo 10.000. Deixa eu só fazer uma conta aqui primeiro. Vou fazer uma continha aqui. Só para o meu exemplo dar certo, senão vai dar errado aqui meu exemplo. Vamos lá. Mas se quiserem já ir calculando a taxa de remuneração do ativo, pode, viu? 500. Se for no mesmo estilo do outro, professor, a taxa deu 12%. Quanto? 12%. Redondo ou não? Aumenta o número de casas Rapaz, decimais. peraí, deixa eu ver. Pronto, aí ó, eu tenho uma operação passiva que é 500, 500, 500. 12,082. Não sei se está correto, né? É isso mesmo. 12 ponto alguma coisa. Pronto, tá aí. Essa daqui é o meu passivo, ou é a minha operação passiva que eu vou usar para financiar esse ativo. Qual é a taxa? E aí eu vou perguntar mais uma coisa. Qual é o valor presente líquido da operação ativa? Então,
Qual é o valor presente líquido da minha operação ativa? Tudo bem. Professor, como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que a gente vai fazer isso aí? O valor presente líquido? Ah, Isso. valor presente líquido é menos o meu investimento, mais o meu fluxo de caixa 1, descontado a 1, mais o custo do meu capital. Então, ó, o que eu tenho que encontrar? Qual é a taxa de juros do meu passivo para que eu possa fazer a continha com o meu ativo. Ok? Então, e aí, ó, o valor presente é 500 mais 501 mais a minha taxa ao quadrado, mais até lá no final, a nossa última prestação, 6.500, 1 mais a nossa taxa, elevado a N, não, mas a 8 períodos, que são os 8 períodos que nós temos. Vamos resolver isso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Primeiro, calcular a taxa de juros do nosso passivo. Quanto custa a nossa operação passiva? Pronto, vou pegar aqui minha calculadora. Aham. Eu fiz uma besteira aqui, não precisava ter feito, tudo bem. Vamos lá. 2. Vamos lá, de novo. Eu vou apagar tudo e vou começar tudo de novo aqui na minha continha. GCF0, 500 GCFJ, 2 GNJ, 1.500 GCFJ, 3 GNJ, 6.500 GCFJ, 2 GNJ, FIRR. Pronto, estou aqui. Aí eu vou pegar isso aqui. Pronto, eu já tenho o valor. Alguém já tem o valor do NPV? Do valor presente líquido. Ó, valor presente líquido. O VPL é 4.104,63. Mas vamos lá, vamos fazer um, fazer o outro e depois a gente fazer o desconto. Já encontraram a taxa do meu passivo, o custo do meu passivo? Leandro falou que aqui era 5%. 5? Pronto, beleza. É isso mesmo, Leandro. Esse Leandro é o meu monitor. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Professor, para encontrar esse valor presente nessa operação do passivo, eu vou ter que separar esses fluxos, né? Vamos lá, vamos fazer ele de duas maneiras. Primeiro, eu posso apenas descontá-lo pelo seu custo, ok? E depois eu posso fazer com os fluxos de caixa. Vamos fazer dos dois jeitos, nos dois formatos. Deixa eu só fazer uma continha aqui. Depois.
Fiz uma coisa errada, desculpa aqui. Vamos lá. Só fazer uma continha aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver um e outro? Ó, então, vou pegar aqui primeiro e vamos fazer primeiro o cálculo do nosso ativo. Ok? Então, vamos calcular a taxa de juros do nosso ativo, que é FCLX. Zerei todas as memórias da minha calculadora. E aí, a gente vai pegar 10.000 CHS GCF0. Depois, 500 GCFJ, só que ele se repete duas vezes em sequência. Então, 2GNJ. Depois, 1.500 GCFJ. O 1.500 ele se repete 2, 3, 4 vezes. Opa! 2, 3, 4 vezes. Aham. Então, esse valor aqui eu acho que está errado, hein? Eu fiz com 3 vezes e não 4, mas é 4 GNJ, 6.500 GCFJ, 2 GNJ. Pronto, agora sim, FIRR 12,08 a nossa taxa. Isso aqui vai estar errado porque eu comi barriga. Eu tinha colocado apenas 3 na hora que eu fiz a minha continha aqui, ó. E não é 3. É 1, 2, 3, 4. É o 3, 4, o 5 e o 6 no valor de 1.500. Passar para cá. Quem é o nosso ativo? Investimos 10.000. Ano 1. Ano 1, recebemos 500. Ano 2, recebemos 500. Fiquei, meu Deus, eu tenho uma sorte dessa. Ano 3, 1.500. Pelo menos já dá pra ver que tá tudo Ano certo. 4, A moral, eu ia postar pra ano 5, Olha o áudio ligado. ano 6, Manaus Atu 73. 1.500. Ano 7, 6.500. E ano 8, 6.500. Pronto, agora sim. Legal? Então, calculamos aqui e chegamos a uma taxa de 12,08. Veja. E nós temos, de que maneira nós financiamos? Recebemos 10.000, pagamos 1, 2, 3, 4, 8 prestações. Eu vou tirar o vídeo aí. E no último, 10.000 numa amortização americana. Tem som aí, velho. Grava no teu celular e me manda. Alan, desliga teu áudio aí, velho.
eu mutar o povo aí, porque... Né? Ele 10 horas vou jogar. Criação. Calma aí. Só chegar nesse cidadão aí para mutar todo mundo aqui. Bota na sala. É melhor eu jogar aqui, bravo. Eu vou falar, só vai fazer isso. Muito bom, pronto. Yes. Pronto, agora todo mundo está caladinho. Beleza? Pronto, vamos voltar aqui. Pronto, tá lá. Então, a nossa operação, ó, nossa operação aqui, se a gente fizer a conta, e ó, eu não preciso nem fazer o NPV aqui, ó. Ok? Eu tenho a minha taxa, o custo da minha operação é de 5%. Estou pagando 500 período a período e lá no final eu pago o principal total. Eu tenho uma amortização americana, no qual eu pago somente os juros, os meus juros nominais. Ok? Pronto. Então, se a gente for calcular, e eu vou colocar aqui, ó, o nosso valor presente líquido, ele vai ser 500 dividido por 1,05, descontado um período, mais 500, 1,05 elevado a 2, mais 1.500, 1,05 elevado a 3, mais 1.500, 1,05 elevado a 4, mais 1.500, 1,05 elevado a 5, mais 1.500, 1,05 elevado a 6, mais 6.500, 1,05 elevado a 7, mais 6.500, 1,05 elevado a 8. Então, este valor presente líquido, como eu já tenho o fluxo na memória da máquina, basta que eu pegue o 5, F, NPV, 4.773,12. Então, ó, 4.773,12. Beleza? Tudo certo? Então, e faltou aqui, ó, subtrair os 10 mil do meu investimento, né? Menos os 10 mil, que foi o que eu tinha investido originalmente. Agora, observem o seguinte, se eu não tenho uma operação ativa, e o que a gente fez para calcular o valor presente líquido? Eu peguei a minha operação ativa, né? Então, eu peguei o fluxo de caixa da minha operação ativa e descontei pelo custo do meu passivo, ou pelo custo da minha operação passiva. Então, eu não precisaria nem saber ou nem conhecer o fluxo de caixa do pagamento ou dos pagamentos da minha operação ativa. Eu não precisaria saber. Bastaria saber o custo desta operação. Sabendo o custo desta operação, eu tenho todos os elementos para calcular o valor presente líquido. Mas observe o seguinte, como eu tenho o fluxo tanto do meu ativo quanto o fluxo do meu passivo, e aí vejam aonde quero chegar com essa história toda, ó, nós temos, vou fazer de novo, data zero, eu tenho que desembolsar no meu ativo R$10.000. Vou receber no primeiro 500, no segundo 500, no terceiro 1.500,
no quarto, 1.500, no quinto, 1.500, no sexto, 1.500. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6.500. E no oitavo quanto? 6.500. E para financiar esta minha operação ativa, eu usei uma operação passiva com o seguinte formato. 10.000 que eu recebi, aí período 1 vou pagar 500, período 2, 500, período 3, 500, 1, 2, 3, período 4, 500, período 5, 500, período 6, 500, período 7, 500 e período 8 eu vou pagar 10.500. Vejam que eu posso fazer o princípio da superposição, então eu posso somar todos os meus fluxos desde que eles estejam em uma mesma data, não é isso? Eu tenho o seguinte, a taxa desse fluxo é 12,08 e a taxa desse fluxo é 5.000. Só que esse aqui é o meu ativo e esse aqui é o meu passivo. Se a gente fizer a soma de um com o outro, vejam o que vai dar o nosso fluxo resultante. Na data zero, saiu 10.000 do nosso investimento, mas entrou 10.000 do nosso financiamento. Então, aqui é zero. Tudo que eu precisava, eu tomei emprestado. O que eu investi gerou uma série de pagamentos positivos. O que eu tomei emprestado me gerou uma série de pagamentos negativos. Aí, ó, no ano 1, eu recebi 500 do meu ativo e paguei 500 do meu passivo. Então, estou no zero. Ano 2, eu recebi 500 do meu ativo, paguei 500 do meu passivo. Ano 1 e ano 2, eu não tive nenhum fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa foi zero. No ano 3, eu ganhei 1.500 do meu ativo e paguei 500 do meu passivo. Então, entrou 1.000 no 3, entrou no 4 a mesma coisa, entrou 1.500, saiu 500, então entrou 1.000. No ano 5, entrou 1.500, saiu 500, então entrou 1.000 no ano 5. No ano 6, 1.500 com 500, entrou 1.000, não é isso? 6. No ano 7, entrou 6.500 e saiu quanto? Saiu 500, então entrou 6.000. E no último ano, saiu 10.500, ou entrou 6.500, saiu 10.500, então saiu quanto? 4.000. Não é isso? Então temos aqui, ó, fluxo de caixa resultante da nossa operação. Aqui é o resultado da operação. Beleza? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Se está tudo bem, vamos seguir em frente. Ó, vamos escrever agora, vamos colocar no fluxo de caixa esse fluxo de caixa que nós temos aqui. Ó. Vou botar FCLX e vamos colocar 0GCF0. 0GCF0.
CFJ, que é o período 1. Só que eu tenho um segundo zero. Então, 2GNJ. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4 fluxos de 1000 GCFJ. Depois ele se repete 4 vezes, GNJ. Depois temos 6000 GCFJ no ano 7. E no ano 8, 4000 negativo GCFJ. Veja, a taxa de desconto que a gente usou foi de 5%, não foi? Então, 5% FNPV. Veja o que a gente chegou. Quem que é esse valor? É exatamente o nosso valor presente líquido. Tá lá. Aí eu botei aqui, ó, é 0,12. 0,12. Tudo bem? Show de bola. Tudo bem, Estou professor. tentando identificar essa questão da taxa, que ficou 100%, porque ela é diferente do fluxo ativo para o passivo, não é isso? Como? Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. A taxa no fluxo ativo ela está de 12,8. Isso. Essa daqui é a remuneração. Remuneração do ativo. Isso. E no passivo a taxa ela está de 5%. Isso, que é o nosso custo da operação. Eu queria entender porque no fluxo do resultado a taxa ficou 5. Porque, veja, eu não descontei, ó, vamos lá. Quando nós calculamos o valor presente líquido, eu peguei menos o meu investimento, mais o fluxo de 500, 1,05. Mais 500, 1,05, mais tudo aqui descontado a 5%, não foi? Beleza? Então, para o cálculo do meu valor presente líquido, eu uso o custo do passivo para descontar. Beleza? Legal? Tá. Certo. Agora, o que a gente fez aqui na segunda operação? Eu peguei a minha operação passiva, a minha operação ativa, e somei com a minha operação passiva. Então, peguei aqui, tá? E fiz o resultante de um com o outro. Beleza? Então, eu tirei do meu ativo aquilo que me custou o passivo. Fiquei com um resultante aqui no 1, no 2 e etc. Legal? Como a gente está calculando o VPL e o VPL ele usa o custo do passivo como referência, então agora eu estou descontando somente a diferença que eu ganho período a período pelo meu custo. Melhorou ou não? Ainda dá complexo, professor, mas eu consegui entender porque o VPL está ligado ao custo do passivo, não é isso? Isso, porque a gente vai chegar sempre no mesmo valor. Porque, veja, eu não preciso fazer isso que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, ó, eu não preciso fazer. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não preciso fazer isso aqui, ok? Para chegar no resultado do VPL. Apesar de que, na prática é o que vai acontecer. Tá? Na prática, vamos colocar a nossa empresa para funcionar. Nós temos um ativo financiado por um passivo. E o meu ativo, ok? Ele gerou caixa no primeiro período. E o meu passivo consumiu caixa no primeiro período. Então,
o meu resultado líquido é 0, ok? Então, isso aqui é o que vai acontecer com o meu caixa na prática. Então, na prática, ano 1 e ano 2 eu não tenho nada. Ano 3, 4 e 5 eu tenho uma entrada de 1.000. No ano 6 eu tenho uma entrada. No ano 7 eu tenho uma entrada de 6. E no ano 8 eu tenho um desembolso de 4. Então, isso aqui é o fluxo resultante das minhas operações. Então, isso aqui vai ser o quê? O meu ganho. Então, o meu valor presente líquido, quando a gente calcula o valor presente líquido, o que é que eu estou fazendo? É o que eu ganho descontado o meu passivo. E o meu passivo, ele custa quanto? Ele custa 5, não é? Se ele custa 5 e eu vou descontar esse fluxo 1, 2, 3, eu vou descontar ele pelo custo. Por quê? Porque o meu VPL ele vai incidir sobre o meu custo. Beleza? Certo, professor? Tá, então, o importante é isso. Quando eu estiver fazendo a avaliação de um investimento, tá? Eu não preciso nem saber o fluxo de caixa da minha operação passiva. Basta que eu saiba o custo. Se eu souber o custo dela, eu faço o desconto e eu vou saber se vou ter um valor positivo ou negativo. Beleza? Aqui, ó, eu pergunto, qual é o sistema de amortização do meu passivo? Americano. Americano. Por quê? Pagamos Parcelas iguais e a totalidade da nossa operação no final. Veja que a gente pode fazer essa continha também usando o Excel, e aí essa ideia ela fica muito mais... Minha área de trabalho está meio poluída aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui, ó, ativa, e aqui a nossa passiva. Ó, então, menos 10, 500, 500, 1.500, 1.500, 1.500, 6.500 e 6.500. Professor, faltou uma de 1.500. Faltou uma de 1.500. Estou com 3 aqui na cabeça. Obrigado, Leandro. O Paulo, não sei quem falou. 1.500. Pronto. Então, se a gente calcular o rendimento, ou a taxa interna de retorno, a gente vai ter igual TIR, só bater aqui, e pinto todo mundo, fecho aqui, e nós temos a nossa taxa de 12,08. Isso aqui, financiado por um passivo, que entrou 10.000, saiu 500, todos os períodos, e no último saiu 10.500. Se a gente calcular a taxa interna de retorno, chegamos nos mesmos 5%. Então, ó, o VPL, o valor presente líquido da minha operação ativa, ele é o quanto custou a minha operação, ou o quanto eu precisei investir na minha operação ativa,
mais a soma de todos os benefícios econômicos descontados a uma taxa de juros. Então, eu vou pegar aqui, ó, VPL, ele vai ser o meu investimento mais, como eu disse para vocês, não sei por que razão, o VPL no Excel, ele não considera o primeiro valor, ele sempre traz para a data 1, ele só me faz o valor das taxas positivas. Então, eu vou pegar aqui, ó, do meu fluxo a partir do fluxo 1. Então, essa daqui é a minha taxa de juros, ele pede como parâmetro tudo aqui, e a gente tem, não em porcentagem, mais 477301. Sem dúvida alguma, muito mais fácil e muito mais tranquilo de calcular pelo Excel do que pela calculadora. E agora aqui, ó, eu vou mudar e vou chamar isso aqui, ó, de spread. Quem é o meu spread? É a diferença da minha operação ativa com a minha operação passiva. Se eu pegar o meu spread em termos de taxa, eu estou aplicando a 12, o que custa 5. Então, eu estou com um spread de 7,08%. Então, eu estou ganhando um diferencial de 7,08 mês a mês. Mês a mês não, mas dentro da minha operação. Isso aqui vai ser esse mais esse. Então, a minha operação resultante é aquela. 0 no primeiro, 0 no segundo, 0 no início, porque tudo que eu precisava eu consegui financiamento. Entrou 500, saiu 500, entrou 500, saiu 500, entrou 1.000, entrou 1.000, entrou 1.000, entrou 6, paguei 7. E aqui a gente vai fazer o cálculo, né? O nosso igual VPL, abre, a nossa taxa de desconto continuou 5 e nós tomamos aqui, como eu tenho 0 no primeiro período, tomei todos os períodos seguintes e chegamos nos mesmos 4,773. Então, a ideia do valor presente líquido é isso. O quanto eu ganho se eu realizar aquele investimento? Quanto que eu ganho se eu desenvolver a minha operação ativa? Levando em conta que eu tenho esta operação ativa sendo financiada por uma operação passiva. Beleza? Vejam. Não precisa se preocupar ou não precisam se preocupar com isso aqui, okay? Com essas composições de taxa. Estou falando aqui nesse momento para que vocês já comecem a se acostumar, porque finanças é isso. Eu vou encontrar alternativas para aplicar o meu dinheiro e vou encontrar alternativas para financiar a minha aplicação de dinheiro. E aí, eu tenho que ter sempre em mente isso aqui, ó. Eu vou ter um VPL positivo sempre que eu tiver uma operação passiva custando menos que a minha operação ativa. Ó, vamos modificar isso aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, menos 12 no final. Não, menos 15 no final. Veja que eu ainda estou com um diferencial positivo, o meu VPL está positivo. Vamos botar aqui 20. Menos 20. Estou exagerando. Pronto, está agora. Ó. Veja. Eu tenho um ativo que rende 12
0,8 e um passivo que custa 12,57. Então, ó, se eu pegar dinheiro a 12,50, vou botar um pouquinho mais aqui, vou botar 21. Menos. Pronto, 13. Então, ó, se eu pegar o meu dinheiro e aplicar num ativo que rende 12, mas tomar um financiamento que custa 13, olha o que aconteceu com o meu valor presente líquido. Ele ficou negativo. Por que que ele ficou negativo? Porque ele custa mais do que rende. Essa ideia deu para capturar? Vou botar Sim. aqui 10.500 negativo. Pronto, voltamos aí. Então, o conceito do valor presente líquido, tá, dentro desse contexto, ele confronta o quanto rende o meu ativo com o quanto custa o meu passivo. Mas eu não preciso, como disse, escrever o meu passivo aqui, ó. Ele pode ter, vou botar aqui, ó, 20 mil no meio do caminho, ó. Não, vou botar menos 5 mil aqui no meio do caminho. Menos 7 mil aqui no meio do caminho. Pronto. Ó. Veja que não importa o fluxo do meu passivo, ó. Não importa. Eu vou descontando. Se eu tenho um ativo que rende 12 e um passivo que custa 14, ele vai me gerar um prejuízo, não vai? Então, ó, se eu investir dinheiro a 12 e pegar dinheiro a 14 para financiar, eu estou perdendo dinheiro. Independente do fluxo de caixa do meu passivo, eu precisaria saber apenas o custo dele. Beleza? Sim, professor. Fechou. Então tá bom. 11:10, 9:51. Ficamos por aqui. Vou passar uma lista de exercícios. Próxima aula a gente só vai fazer exercício de tudo aquilo que a gente viu até agora na segunda parte da nossa disciplina. Beleza? Ótimo, professor. Joia. Então, vamos aqui. Vou dar um stop share aqui. Vou puxar aqui a nossa Alt Print Screen e vamos para a nossa chamada. Pronto, tá feito. Estão todos chamados aí. Legal. Ufa, muito bem. Alguma pergunta? Alguma colocação? Arthur? Arthur está por aí? Não, Não. ficou tranquilo mesmo. Paulo? Ficou tranquilo. E, ó, sem medo de errar, hein? Excel toda a vida. Rapaz, professor, eu confesso ao senhor que eu só estou usando Excel, viu? Porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu vou dizer, hoje em dia... Olha o Arthur aí. Cadê você, Arthur? Você não apareceu na chamada. Ah, não. Arthur Fidelis está aqui no cantinho. Desculpa, Arthur. Foi mal aí. Hoje em dia, enfim, todo mundo tem Excel, né? Então, uma planilhazinha que tem tudo quanto é computador, em qualquer canto você encontra, fica muito mais fácil. Tá bom? Pronto, então tá bom. Tchau para vocês. Boa semana. Até quinta. Quinta estaremos de volta. Professor, boa Valeu, noite. professor. Tchau. Grande abraço aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jaqueline. Tchau, Arthur. Tchau, Marcelo. Maria Clara. Paulo. Até mais. Mais, professor. Valeu.